Senhor Jesus, irmãos, essa camisa aqui, a camisa da caminhada profética que nós vamos ter dia 14 de dezembro. Já queremos convidar todos vocês aí de Campinas para participar com a gente, principalmente o pessoal aqui da região do Campo Grande, beleza? Queridos, duas coisas que nós precisamos fazer todos os dias ao acordar. Nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados e agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Crie esse hábito. Todos os dias você chega e diz assim: Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Não importa se você está sofrendo, se você tem problemas, se você tem dificuldade. Lembra que tudo que você está passando, muitas outras pessoas também estão passando. Então não é motivo, tá, por um problema ou outro, você deixar de reconhecer o Senhor na sua vida. E o que eu quero meditar com vocês hoje é Filipenses capítulo de número 2, versículo 5. É um texto muito falado, tá? E eu gosto muito, eu amo muito, porque eu sei que esse texto ele traz uma revelação profunda. Diz assim, olha: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, a profundidade desses versículos, dessa leitura, desse capítulo 2, do versículo 5 em diante, de Filipenses, diz assim, que nós devemos ter o mesmo sentimento. O que é sentimento aqui? É que nós devemos trilhar o mesmo caminho, que nós devemos ter as mesmas atitudes, devemos ter as mesmas vontades que Jesus teve. E o caminho que Jesus trilhou foi um caminho de cima para baixo. Nós, muitas vezes, queremos trilhar o caminho da ascensão, o caminho de baixo para cima, e não é errado, não é errado. Desde que nós sejamos levados por Deus para trilhar esse caminho. O Satanás, quando ele estava no céu, antes dele ser Satanás, ele era Lúcifer, anjo de luz. E ele disse assim, olha, farei o meu trono acima do trono de Deus. Então ele quis trilhar o caminho, dentro da visão dele, de baixo para cima, sem a orientação, sem a direção, sem a liberação da parte de Deus. E a ponto dele querer ser maior do que Deus. E a Bíblia diz que por causa disso ele foi derrubado. Jesus não, Jesus foi o contrário. Jesus ele estava em cima, e a Bíblia diz que ele estava na posição de Deus, mas ele não teve o desejo de usurpar, de ser maior, de estar com o trono dele acima. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se humilhou tomando forma de homem. Olha que coisa interessante. É o que está escrito aqui, ó. Pois subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Quer dizer, Jesus não precisou que alguém pedisse para que ele se esvaziasse, pedisse para que ele se humilhasse, pedisse para que ele fosse uma pessoa humilde. Eu sei que nós muitas vezes nas nossas vidas, nós temos que ouvir alguém dizendo: fulano, seja mais humilde. Fulano, deixa de ser arrogante. Fulano, deixa de... A gente precisa ouvir as pessoas chamando a atenção para que a gente venha se tocar que nós estamos sendo orgulhosos ou arrogantes em algumas situações. Mas a Bíblia diz que Jesus não. Jesus, ninguém precisou chamar a atenção dele acerca disso. A Bíblia diz que ele mesmo colocou no coração se humilhar. Enquanto que Satanás colocou no coração se exaltar. São caminhos opostos, caminhos totalmente diferentes. Enquanto Satanás quis fazer o trono dele acima de Deus, Jesus Cristo quis fazer o trono dele abaixo de Deus. E ele então coloca isso no coração e desce. Agora, eu vejo aqui, quando Jacó estava lá no Vale de Jaboque,
antes dele, quando ele foi, aliás, quando ele estava indo, né, antes dele vindo, porque o Val de Jaboque já é a volta dele, mas quando ele estava indo naquele local, que ele vê uma escada que vai até os céus, ele vê o anjo do Senhor subindo e descendo. Então essa escada agora não é vista de baixo para cima, como Jacó estava vendo, mas era vista de cima para baixo. E Jesus começa então a descer essa escada. Ele começa a vir para a terra. E a Bíblia diz assim, que ele reconhecido na figura humana, ele a si mesmo humilhou. Então, o que eu posso entender com isso? Eu posso entender que são degraus. Degraus que Jesus vai descendo para conquistar o coração de Deus, para conquistar as bênçãos de Deus e para receber o que eu posso dizer, o prêmio, que foi o nome estar acima de todos os nomes. Esse foi o prêmio que ele recebeu. Mas para isso ele precisou descer essas escadas. E a Bíblia diz que ele a si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então vamos entender aqui. Primeiro passo, ele era Deus. E depois, sendo Deus, ele se humilhou a ponto de ser homem. Olha só. Não, a Bíblia ainda vai um pouco mais longe, né? Ela diz assim, antes se esvaziou, no versículo 7, tomando forma de servo, semelhança de homens. Então, eu gosto de meditar nisso. Por quê? Porque ser homem é uma posição, ser servo é uma posição mais baixa ainda. Por exemplo, você pode ser um homem rico, você pode ser um homem que dê muitas ordens, você pode ser um homem que você tem muita autoridade e você manda alguém ir e alguém vir, né? Então você é um homem de autoridade, um homem que está acima ou que está por cima. Mas aqui no caso não, a Bíblia diz que Jesus se humilhou, passou a ser homem, mas não apenas um homem comum, um homem cheio de status, mas um homem servo. Olha só, tornando-se a semelhança de homem e conhecida a figura humana. Então, ele sendo Deus, ele deixou de ser Deus, ele passou a ser homem e homem servo. Então, imagine que cada posição dessa é um degrau que Jesus foi descendo. E como servo, ele se humilhou. Por quê? Porque existem servos, por exemplo, que não quer ficar na posição de servo. Tem servo que toda hora está reclamando do seu senhor, está toda hora reclamando daquilo que ele tem que fazer. E ele é um servo, mas é um servo que não se contenta com a posição que ele tem como servo. E ele fica toda hora reclamando. Jesus não. A Bíblia diz que ele, como servo, humilhou-se a si mesmo. Então ele era um servo contente, ele era um servo que agradava. Por isso que ele disse, se alguém te mandar andar uma milha, vá com ele 2. Porque essa é a posição de um servo que ama, de um servo que está disposto a ser servo, a servir com o coração. E aí continua dizendo, e ele também, como servo, né, ele se humilhou como servo, mas essa humilhação levou a condição de servo dele à morte. Ele disse, como servo ele se humilhou até a morte. Olha que interessante, ele foi descendo degraus, abrindo mão, fazendo o que tinha que ser feito, obedecendo a Deus, se humilhando em todo o tempo. E cada posição, ele não exigia nada nessa posição, ele ia descendo, cada dia mais, cada momento, ele ia descendo. E a Bíblia diz que, sendo obediente, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É outra questão. A morte de cruz era a pior morte da época. Ele poderia ter morrido de várias maneiras, né? Poderia ter recebido uma flechada, ele poderia ter recebido uma lança, ele poderia ser jogado do espinhadeiro, ele poderia ser afogado, enfim, tinha vários tipos de mortes naquela época já, né? Que era possível naquela época, mas mesmo assim, a morte de cruz era a pior morte. Então, como servo, ele se humilhou até a morte. E o escritor, o Paulo, diz assim, e morte de cruz, dando essa ênfase, mostrando que era a pior morte, e ele recebeu a pior morte. Por quê? Porque aquela morte simbolizava a condenação dos nossos pecados. Então tinha que ser uma morte terrível, tinha que ser uma morte que realmente causasse muita dor, que causasse muita tristeza, porque era a condenação do pior bandido da época. E Jesus, assumindo o meu papel, o teu papel, o nosso papel, ele recebe sobre ele os nossos pecados, e por causa disso ele recebe a pior morte, a pior condenação da época, porque ele foi contado entre os transgressores, diz a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então, esse foi o caminhar de Jesus. Descendo. E cada posição que ele descia, ele se ajustava a ela. Com exceção do momento da cruz, que ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia da dor e do sofrimento que seria. No entanto, ele diz assim,
mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, ele sabia da dor, do sofrimento, mas em todo tempo ele estava disposto a cumprir a vontade do Pai. Isso é o caminhar de humilhação, de agradar a Deus, de viver com Deus. E muitas vezes nós não queremos esse caminho. Nós queremos o caminho da ascensão, nós queremos o caminho da glória, nós queremos o caminho da subida. Nós não queremos descer. E, infelizmente, muitos, né, têm sofrido por causa disso. A Bíblia fala que Eliseu chega e diz assim, olha, manda Naamã descer no rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Tem muitas coisas nessa palavra. Manda ele descer. Ele nem foi lá conversar com o Naamã. Naamã era um grande chefe, um grande homem, já ficou indignado porque Eliseu não foi conversar. Segundo Eliseu manda assim, olha, diga para ele descer. Como assim? O cara nem vem aqui me ver, nem põe a mão em mim, não ora nada, não faz nada, e agora já está dizendo que é para mim descer? Que história é essa? E depois que ele descer, chegar no rio, é para mergulhar 7 vezes. Ô louco, mergulhar 7 vezes, por que uma só não é suficiente? Então, são ordens para a pessoa se humilhar, são ordens para a pessoa descer ao nível mais baixo da humilhação. Nós somos, muitas vezes, chamados por Deus para fazer essa trilha, mas nós não queremos. E é por isso que a bênção de Deus não se estabelece de fato na nossa vida. Para a bênção de Deus estabelecer, nós vamos ter que fazer esse caminho, essa rota. A rota da cruz. Eu sempre digo isso, a rota da cruz. É a rota da humilhação. É a rota do vexame, da vergonha, da ignominia. É a rota da tristeza. Porém, existe um fruto, uma bênção estabelecida lá na frente. E aí a Bíblia diz, tornando-se obediente à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Puxa, depois de ter feito tudo, o que ele tinha que fazer, só restava agora receber o prêmio. E a Bíblia diz, Deus então o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode ver que não tem nada acima dos céus, é sempre do céu para baixo. Rota que o diabo quis fazer ao contrário, ele queria que o trono dele fosse acima dos céus, acima das estrelas de Deus. Então Jesus recebeu a condição de sentar à destra de Deus nas alturas e ter a mesma autoridade, o mesmo poder, não que ele não tivesse, né? Mas como ele abriu mão, quando ele abre mão, ele automaticamente ele perde tudo aquilo, tanto que ele veio na terra como homem, e ele agiu aqui na terra como homem, mas agora ele resgata tudo de volta nessa autoridade, nesse poder, e ele assenta à destra de Deus nas alturas, recebe um nome poderoso, é no nome dele que os demônios caem, é no nome dele que as coisas se estabelecem, é no nome dele que as coisas acontecem. Por quê? Porque ele conquistou esse direito na terra. Então, querido, se você quer conquistar, se você quer ser grande, se você quer ser abençoado, não tem como você ser grande se você não fazer a rota da humilhação, se você não fazer a rota da cruz, se você não descer. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Que Deus possa te honrar, te abençoar e, com certeza, fazer grandes coisas na sua vida. Esse é o nosso projeto aqui, trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Deus abençoe, fique na paz.